Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Renan Fonseca, novamente no canal do NEP Discípulos de Jesus, que é o NEP ligado à instituição União Espírita Discípulos de Jesus. Estamos aqui com mais uma reflexão do Evangelho, e nós vamos estudar hoje o jovem rico, a gente vai ler o texto que está em Lucas, porque essa passagem pode ser encontrada em Mateus e em Marcos também. Mas nós vamos em Lucas, capítulo 18, versículo 18 ao 23. Vocês podem estar abrindo a Bíblia de vocês, se vocês quiserem. E antes de tudo, eu venho pedir que a luz do Mestre Jesus possa estar iluminando a cada um de nós, nesse exato momento. Possa estar nos iluminando, entrando na casa de cada um que está ouvindo essa mensagem, que nós possamos estar antenados com a espiritualidade superior, que os espíritos amigos, os coordenadores do Cristo possam estar também nos aplicando passes, possam estar acalmando nossa mente, nossos corações, a fim de ficarmos realmente sensíveis, para abstrair aquilo que nos cabe, que nós não possamos deixar passar esse momento oportuno, porque cada momento que a gente está escutando o Evangelho é um momento oportuno, é um momento de possível mudança, da qual nós temos que aproveitar da melhor forma possível, que nós nunca sabemos o que nos aguarda, nós nunca sabemos qual vai ser a próxima tribulação, nós nunca sabemos quando será a próxima prova, e talvez o texto e a lição de hoje seja a chave que vai lhe ajudar em alguma determinada circunstância. Então, voltando para o texto, voltando para a leitura, se encontra em Lucas capítulo 18, versículo 18 ao 23. Certo chefe o interrogou dizendo: Bom mestre, fazendo o que herdarei a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me dizes bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: Guardei todas estas coisas desde a minha juventude. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda te falta. Vende o quanto tens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Quando ele ouviu essas coisas, ficou muito triste, pois era extremamente rico. Aqui nós temos duas figuras centrais, A do Mestre Jesus e a do chefe, do jovem rico. O chefe que era jovem e era rico, ocupava uma posição de destaque. E, sendo bem direto ao ponto, eu gostaria de dizer que muitos de nós estamos nessa posição de jovem rico. Observe que o jovem rico, quando vai falar com Jesus, ele de alguma forma já sabia o que tinha de ser feito e fazia. E ele vai falar com Jesus. É interessante que ele chama de bom mestre e Jesus dá um revés. Jesus não aceita ser chamado de mestre por ele. Então Jesus fala que o chefe, que bom mesmo é Deus. Ou seja, Jesus está querendo se sair de uma situação como se o mestre, de alguma forma, já estivesse antevendo o que estava de vir, que o jovem rico iria falar, questionar. E o jovem rico, ele pergunta, o que é preciso fazer para ter a vida eterna. E Jesus disse: sabe os mandamentos, Então Jesus sai falando todos os mandamentos e ele diz: eu já tenho feito isso. Ora, então quer dizer que ele já sabia. Jesus sabe o que está me perguntando. Ou seja, ele chega bajulando o mestre e chega fazendo uma pergunta que ele já sabe. Então Jesus vai e fala ainda com educação: não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E ele diz que faz.
Aí ele confirma, não, eu tenho feito isso. Eu tenho feito isso. Engraçado que muitas vezes a gente está nessa posição, né? A gente sabe o que tem que ser feito, está fazendo o que tem que ser feito e continua, né, se questionar. Por quê? Olha, se as coisas não estão dando certo, se a gente não está conseguindo subir de frequência, é porque tem alguma coisa errada, tem alguma coisa faltando, tem algum detalhezinho que a gente está deixando passar. Esses detalhes são apenas percebidos quando nós estamos realmente conectados com a espiritualidade. É por isso que é importante a gente estar sempre com os pensamentos bem alinhados, né, para que a gente não deixe faltar nada e a gente possa estar bem suscetível a ouvir as vozes, né? Algumas pessoas chamam vozes da consciência, né? Nós sabemos através da codificação que temos vários amigos que nos aconselham, né? Todos eles amando do Cristo, de Jesus. E aí ele fala, né? Eu já tenho feito tudo isso. Então, e Jesus fala depois, uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Um tesouro no céu. Observe bem, Jesus ele quer dar ênfase, né? Ele não fala um tesouro, ele dá ênfase, tesouro no céu. Quer dizer que ele já sabia que ele tinha um tesouro na terra e que ele tinha um apego, e se confirma. Porque ele diz, quando ele ouviu essas coisas, ficou muito triste, pois era extremamente rico. Então ele não queria. Faltava uma coisa para o jovem rico, porque ele já fazia tudo certo. Ele só ainda não tinha se libertado desse apego às posses que o mesmo possuía. E aí, mais uma vez, nós conseguimos encaixar nesse papel do jovem rico. Porque quantos de nós não fazemos o trabalho, né? Nós vamos a nossas casas espíritas, nós vamos... Ou melhor, a gente pratica a caridade, né? Procuramos ser pessoas melhores, pessoas compassivas, tentamos domar nossas más inclinações. E aí nós nos questionamos, Deus, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? O que é que eu fiz para merecer? Por que eu não estou conseguindo obter aquele êxito? Você está na mesma situação, jovem rico. Está faltando alguma coisa. Reflita agora nesse momento o que é aquela coisa. O que é aquilo que você tanto prende, que ele faz resistir à mudança? Todos nós temos o nosso, eu vou usar essa expressão, o pecado de estimação. Todos nós temos. Qual é o seu? E qual o preço dele? Será que o amor que nós temos pelo Cristo, o desejo que nós temos da mudança, é superior ao ponto de nos fazer desatar esses laços trevosos? Muitos de nós, às vezes, chegamos em situações justamente críticas por conta disso, por conta desses apegos que nós carregamos. Apegos esses que vão nos gerar imensas consequências, a qual, no momento, nós não conseguimos vislumbrar, nós não conseguimos enxergar. Até porque na hora, no momento, a gente não consegue ver não. Porque tá tão bom, tá tão confortável, tá na zona de conforto. Só que aqui o jovem rico, ele ainda assim quis saber o que faltava. Ora, eu estou fazendo isso e aquilo, o que é... Ele achou que era uma besteira. Não é possível, não é possível. Não é possível. Que eu tenho que abandonar minha riqueza, isso é uma besteira. Não é possível. Eu trabalhei, eu herdei. Eu lutei para conquistar aquilo. Eu mereço. Eu batalhei tanto. Não vou deixar isso daí não. É a pessoa que eu amo. É meu emprego dos sonhos. Não vou. Não vou. Talvez seja isso que esteja faltando.
Eu lembro quando Jesus ele se encontra com Simão Pedro e pergunta: Simão, tu me amas? Eu te amo, tu me ama, eu te amo. Ou melhor, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, crer te levarei onde não queiras. Ou quando Jesus fala para Paulo de Tarso, para Ananias, né? Esse é o meu vaso escolhido, e eu mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Porque a nossa vida cristã, ela exige muitas renúncias, meus amigos. Nem tudo é um mar de rosas. A gente não vem aqui para se autorrealizar. Não pense que esse lugar aqui, chamado Terra, mundo para as expiações, é um lugar para a gente se realizar financeiramente, na família, sabe? Aquela coisa, não se engane, você vai se frustrar. Esse é um local de regeneração. O objetivo principal de nós estarmos aqui encarnados é a regeneração íntima. Permitir que o reino de Deus penetre em nossos corações. E às vezes falta apenas uma coisinha para a gente subir, subir mais um degrau. O problema é que, muitas vezes, essa coisinha é o nosso pecadinho de estimação. Aquele que a gente não quer, não. A gente faz de conta nem que existe. Não, isso daí não existe. Isso aqui, eu nem sou, sinto negação. Não existe, não. Você sabe que existe. Você sabe que existe. Você sabe sim, viu? Você sabe. Você está pensando nele agora. E o mestre lhe convida essa manhã. Larga e me segue. Larga e me segue. Não vai ser fácil. Te garanto. Não vou. Porque no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem bom ânimo, porque eu venci. Eu estarei com vocês. Eu vou estar sustentando. Agora larga. Vem comigo. Vamos junto nessa. Vamos seguir o Cristo. Vamos nos reformar moralmente, sobretudo moralmente. Mudança externa. O reino de Deus é obra no coração dos homens. Esse é o chamado da espiritualidade para nós essa manhã. Porque talvez tudo externamente esteja parecendo tá ótimo. Talvez você tenha uma boa reputação. Talvez você seja querido. Talvez você seja bem sucedido. Talvez você viva um relacionamento dos sonhos. Mas talvez você não tenha a verdadeira felicidade ainda. Talvez você não tenha a verdadeira felicidade ainda. Essa felicidade só vai ser alcançada quando você encontrar com o sublime mestre. Somente ele é a fonte da felicidade. Só assim. Meus amigos, esse é um convite real. Esse é um convite real. Perceba que o jovem rico era extremamente rico. Ele usa essa palavra, extremamente rico. Ele tinha muito, não era nem um pouquinho, sabe? Às vezes a gente tem tanto, e o mestre pede um pouquinho, a gente não dá. Vamos aprender a dar entrega, a nos entregar verdadeiramente. Vamos aprender a abstrair, a transferir, né? Não seriam as nossas finanças, por exemplo, simplesmente empréstimos? Não seria a nossa inteligência simplesmente um empréstimo? Nada nos pertence, tudo vem de Deus. O emprego é Deus, tudo é permissão de Deus. Relacionamento, permissão. A casa, permissão. A condição financeira, permissão. O relacionamento, permissão. A família, permissão. Tudo permissão, nada lhe pertence. E muitas vezes as coisas são bem fúteis, né?
Na verdade, muitas vezes é uma vivência só de aparência e não tem nada de coração, né, nisso daí. Quando é que você vai largar isso em prol do Cristo? Em prol de uma vida verdadeira, uma vida real, longe das aparências. O amado mestre lhe pergunta, lhe questiona isso essa manhã. A mim também. Eu estou falando e vem aqui o revés, né? E você, como é que tá? E você, o que é que tem para abandonar, para deixar, para seguir o mestre? Que essa manhã nós possamos estar atentos, ou à noite ou à tarde, para o que o Divino Mestre tem a nos ensinar. Eu desejo muita paz, muita luz. Se você gostou, deixa um like, compartilhe essa mensagem com quem você acha que possa se sentir nutrido por ela. E tem mais, que vai vir mais, vai vir mais. Que o Mestre, ele quer falar conosco, ele quer nos trazer uma mensagem. Nós estamos sedentos por isso. Estamos sedentos. Mas vai dar tudo certo. Com Jesus na frente, dá sempre certo. Com Jesus no leme, no barco, tudo certo. Muita paz, muita luz para todos. Assim seja.